Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois o traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus do amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus por isso. Mais um domingo vencido. Nós agradecemos a Deus pelo cuidado dele nas nossas vidas. Agradeço a vida de vocês que estão acompanhando estes cultos nos seus lares e que Deus continue a abençoá-lo, como tem feito até aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 8, 23 ao 27. Vamos esperar que todos abram. Estou ouvindo folhas ainda. Mateus 8, do 23 ao 27. Mateus 8, do 23 ao 27 diz: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, do 23 ao 27. É um texto bastante conhecido de muitos. Estamos nós em meio a essa tempestade também. Se já não bastasse a pandemia, agora a política. Vemos a deficiência do homem que é falho, limitado e inconstante, carente de nossas orações. Nós devemos orar
pelo presidente e por todos que estão no poder. Mas Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, tem poder sobre tudo e todos, e está em todos os lugares. Então, em quem podemos depositar nossas vidas, certos de que estará segura? Jeremias 17:7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17:7. Confie em Deus. Fale com Ele através de Jesus Cristo e Ele te abençoará. Gostaria de colocar diante de Deus neste momento alguns pedidos. Em especial, eu gostaria hoje de falarmos sobre as pessoas que são brasileiros, mas moram fora do Brasil. Muitas estão sozinhas neste momento, sem seus familiares por perto. Outras estão acompanhadas da família, mas estão sem emprego. Outros estão doentes e outras muitas até mesmo enlutadas. Se para nós é difícil que estamos em nossa terra, faço ideia quanto a esses. Também por aqueles que estão aqui no Brasil e perderam algum ente tão distante, sem poder vê-lo pela última vez, ou trazê-lo para sepultá-lo. Talvez você tenha alguém que esteja assim distante e está preocupada, com saudades. As dificuldades nos últimos dias têm sido grandes. Uma tempestade de más notícias. Mas creia, Deus está atento a tudo. Ao invés de questionar, que tal então falar com Deus? Deus está pronto a te ouvir. Não que Ele não saiba as palavras que sairão da sua boca, mas o que Ele deseja é o seu derramar, demonstrando assim sua confiança nele. Deus está pronto para te ouvir. Que você se apresse e assim tenha um coração cheio de consolo. A tempestade vai passar. Eu não sei quando, mas creia, você não precisa passar por ela sozinho. Salmos 17:6 diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Deus está atento, Deus está com os ouvidos inclinados para a sua oração. Só depende de você. Salmos 17:6. Deus abençoe vocês. Coloque neste momento em seu coração, em seu pensamento, aquilo que te aflige, o que te preocupa, também suas conquistas, alegrias, desejos. Feche os seus olhos neste momento. Nós vamos cantar todos juntos o hino 328. Será a nossa oração nesse momento. Deus está atento a todas as coisas e a todos. Hino 328. Que cantando este hino seja a oração. Coloque no seu coração todos os seus desejos, as suas aflições, as suas alegrias, e Deus ouvirá através desse cântico nesse momento. Cante aí na sua casa também. Hino 328. Vamos cantar todos juntos. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, os reinos do mal, as águas não podem naufragar, e certos que não vêm do céu.
Todos vem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mesmo na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, logo vem me acudir. As sombras atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, quem não poderá ficar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. O meu coração goza calma. Se você quer gozar desta calma, eu desafio a você a colocar diante de Deus, através de Jesus, a sua vida. Lembre-se, neste tempo, Ele está com você. Você não está sozinho. Portanto, sossegai, falai com Ele e Ele te ouvirá. Amém? Eu passo a palavra ao pastor. Graças e paz, meus queridos. Que a doce paz de Jesus esteja com cada coração. Espero encontrá-los bem nesse dia, nesse domingo, no qual Deus nos permitiu que vivêssemos com um objetivo, para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui juntos, reunidos, para que o Senhor seja conhecido através desta live, através do seu coração, através da primeira igreja batista em Caiabu. E louvo a Deus por isso, por mais esse tempo permitido por Deus. Eu sempre reitero e falo isso, esse tempo sempre é permitido por Deus. Se estamos aqui é porque tem um propósito. Esse propósito é conhecê-lo, amá-lo e, acima de tudo,
escutá-lo, como nós vamos fazer aqui esta noite. Hoje de manhã estivemos na nossa EBD, graças a Deus, alguns irmãos se manifestaram, dizendo que muitos estão assistindo, ouvindo, e a gente louva a Deus por isso, e Deus seja louvado por isso. Amém, meu querido? Esta noite eu quero trabalhar um pouco sobre algumas questões do nosso coração. E eu faço uma pergunta a você, a todos nós que estamos aqui juntos hoje, nessa live, aqueles que estão se achegando, aqueles que vão se achegar, aqueles que já estão nos assistindo, qual o nosso futuro? Você parou para pensar nisso? Qual o nosso futuro? Quando eu falo nosso, eu estou dizendo em relação a todas as pessoas, porque estamos, como nós vimos, nós estamos juntos, estamos caminhando juntos. Estamos sofrendo juntos, cada um, obviamente, na sua particularidade, mas assim, as condições que estamos vivendo é inerente a todo ser humano hoje. E é mundial isso, né? Não é só no Brasil, é uma questão de mundial. Todos os países, ou grande parte deles, têm sofrido, alguns já têm se diminuído esta pandemia, mas ainda estamos vivendo sobre ela e sobre o efeito dela nas nossas vidas, em todos os sentidos. Em todos os sentidos estamos sentindo o reflexo deste momento em qual estamos vivendo. Mas qual é o nosso futuro? O que você pensa sobre isso? É interessante que domingo passado, à noite, nós falamos sobre a Bíblia. E naquela noite eu lembro que eu disse que na Bíblia há uma harmonia dos assuntos desde Gênesis, até Apocalipse. E o tópico, ou seja, o âmago da palavra de Deus ao nosso coração é a vida de Jesus, a sua morte, a ressurreição e, obviamente, a sua volta para buscar aqueles que o amam em espírito e em verdade. E é interessante que nesta harmonia, algumas coisas aconteceram no Antigo Testamento que Jesus lembra no Novo Testamento. Por exemplo, abra lá, só para nós entendermos o que eu quero dizer desta harmonia dos assuntos, e Jesus ele testifica o Antigo Testamento como a palavra de Deus, senão ele não falaria sobre ela. Abra lá então, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Perdão. Êxodo capítulo 16, do 1 ao 3, nos dá uma ideia, ou digamos um prenúncio, daquilo que Jesus faria e fez no Novo Testamento e também como estamos vivendo hoje. Aí eu faço a pergunta, não é uma pergunta, mas é uma indagação. Qual o nosso futuro? Olha lá, Êxodo 16, de 1 a 3, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou no deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi o 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Em pouco mais de um mês da saída do Egito, em pouco mais de um mês, eles vendo a mão onipotente de Deus na vida daquelas pessoas, já estavam reclamando de uma forma cabal. E reclamaram porque não tinham comida, reclamaram porque eles sentavam ao redor das panelas de carne no Egito, como nós estamos vendo aqui, e comiam pão à vontade. Um pouco mais de um mês.
Já no versículo 4 a 9 do Êxodo 16, Deus começa a trabalhar com o povo. Olha lá, do 4 ao 9. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhe dará carne para comer ao entardecer e o pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês estão reclamando de nós, mas do Senhor. Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Quando o povo reclamou com Moisés e Arão, Deus lhes dá as instruções para colocar o povo à prova. Para que o povo precisava não apenas de pão e de carne, mas precisavam, obviamente, de um treinamento, de algo mais, digamos assim, mais prático na vida daquele povo. E talvez isso está acontecendo conosco. Talvez Deus está colocando nós à prova. Pense consigo. Mas continuando o texto, antes de continuar o texto diz que Deus lhe daria pão, o pão, mas também iria lhes ensinar obediência, diligência e fé. Lembre-se que eles pegariam a porção do maná e na sexta pegariam o dobro. Então Deus trabalhou na vida dessas pessoas de uma forma muito prática. Muito prática. Obviamente que Deus estava preparando para eles um futuro que iria chegar. Aí eu faço a pergunta: qual é o nosso futuro? Olha lá os versículos 16 a 21 do próprio texto de Êxodo 16. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolhe o quanto precisar, uma jarra para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foi dito. Alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. O interessante é que nesse texto nos mostra claramente que Deus desejava ensinar-lhes algo que realmente seria importante na vida daquelas pessoas. Mas nós percebemos no texto que alguns eram engraçadinhos, né? Ou seja, só queriam o pão e não obediência. Queriam burlar aquilo que Deus havia lhe dado. Porque aqui está dizendo que não faltou nada. Todos os que pegavam os jarros, pegavam, e se pegasse um pouco mais, não faltava para o outro. De tão abundante que Deus é na vida de um povo que o ama. Mas eles precisavam ensinar a lição, eles precisavam aprender a lição, perdão. Deus não simplesmente mandou o maná e disse a eles: comam à vontade. Não, calma. Existe
algo que vocês precisam aprender. Já que vocês estão reclamando, não de Moisés, mas de mim, eu vou tomar conta dessa questão. E tomou com muita precisão na vida daqueles que estavam ali, presenciando a glória do Senhor na vida daquele povo. As instruções de Deus são muito práticas, irmãos. A palavra de Deus é prática, ou seja, nós podemos vivenciá-la na nossa vida sempre, em qualquer circunstância. Ele queria que o povo se levantasse bem cedo, bem de manhã, para que colhesse o pão diário. É isso que Deus queria. E que eles se fartassem daquilo que eles necessitavam. Através deste treinamento, que possamos assim dizer, diário, há um conceito aqui muito importante para nós. Esse conceito significa que eles deveriam aprender, e nós devemos aprender também, a lembrar da graça de Deus, que é constante na vida daqueles que realmente buscam a Deus e desejam fazer a sua vontade. Eles deveriam honrar a Deus, o seu Criador, guardando o dia que era para ser guardado. Eles deveriam depender de Deus com humildade e coração agradecido. Um dos conceitos que nós temos desse texto é que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre toda a história. E nós estamos vivenciando isso hoje. Nós estamos, digamos assim, nos guardando, nos prevendo. Infelizmente, nós vimos que muitos estão usando isso para benefício próprio, aumentando os preços de uma forma dantesca. Mas não é isso que eu quero atentar. Olha lá, por exemplo, Êxodo 16:4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Querido que me ouve, todos nós precisamos de dias difíceis às vezes. E Deus permite isso na nossa vida, para aumentar a nossa fé, a nossa dependência, para que nós enquadriemos na vontade de Deus, aprender que a sua graça é suficiente para nós, aprender isso de uma vez por todas. A Bíblia diz que nenhum justo padecerá, a Bíblia diz. Mas o Deus está trabalhando no nosso coração. Eu creio nisso, eu creio nesse tempo. Porque qual é o nosso futuro? Se nós não atentarmos para a palavra e nos colocarmos diante de Deus como um servo que obedece à sua voz. Quando eu olho o hino 354, que diz assim: cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. É uma lição que nós temos que aprender, e vamos aprendendo assim de uma forma muito serena. Não desesperemos, porque a graça do Senhor é suficiente. Ele é galardoador de quem o busca, de quem está perto dele, a Bíblia diz. Precisamos entender que eles eram o cuidado do cuidado de Deus, aquele povo. Deus os tirou do Egito e em nenhum momento os abandonou, para que não assim nenhum resquício nos seus corações dizendo: a Deus nos tirou para que nós morrêssemos aqui de fome. Quanta ingratidão! Quanta ingratidão num povo que viu milagres de Deus e simplesmente reclamam. Aí Deus, calma, eu
mandarei pães dos céus. Vai chover pães dos céus. E vocês se comerão e se fartarão em nome de Jesus. Quando eu olho o Deuteronômio, capítulo 8, do 17 ao 19, nos mostra exatamente isso que o povo deveria aprender naquele momento. E nós também nesse tempo. Não digam, Deuteronômio 8, 17 a 19. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Confirmado a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje vocês serão destruídos. O que eu quero dizer com tudo isso é que aquele povo que viu ou experimentou a graça de Deus através dos pães, das cordonizes, aquele povo morreu no deserto. Aquele povo não reconheceu. Aquele povo não se preocupou com o seu futuro. Aquele povo em nenhum momento aquilatou que Deus é poderoso e que poderia realizar muito mais. Deus poderia trasladá-lo, todos eles, daquele lugar até a terra prometida de uma vez só. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus trabalhou em umas questões importantes no coração deles. E eles não foram aprovados. Em vez de andar 40 dias, andaram 40 anos. E toda aquela geração incrédula, incapaz de reconhecer que Deus é todo-poderoso, sucumbiu à prova de Deus. Simplesmente foram exterminados por eles mesmos, porque eles não reconheceram como Deus tratou eles. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Por que eu estou tratando esse assunto do Antigo Testamento? Por que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra demonstrada em Jesus e a sua palavra proclamada dos Evangelhos são os que podem suster eternamente esta verdade na nossa vida? Porque Jesus pode nos dar o futuro. Porque Ele é o pão da vida. O pão dos céus. O pão que desceu dos céus para saciar a sede, a fome espiritual do homem. Porque sem Jesus, a Bíblia diz que estamos mortos. Não somos vivos, espiritualmente falando, para Deus. A grande verdade é essa. E nós estamos caminhando e Deus está demonstrando a sua graça, Deus está demonstrando a você que Ele está no controle de todas as coisas. O que precisamos é aprender com Ele, confiar nele. E Jesus é o pão da vida. Abra lá João 6. Vamos pensar um pouco em João capítulo 6, lá do Evangelho de João. Nós vamos ler do 49 ao 51. João 6, 49 a 51, que diz: olha como Jesus trata os seus discípulos. Olha como Jesus trata as pessoas que estavam à sua volta. Em nenhum momento Jesus perde a questão em que está vivenciando. É óbvio que nesse momento que estamos vivendo também, Jesus não perde isso. Ele continua vivo, ele está aqui nos ensinando. João 6, do 49 a 51, diz: os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Foi o que nós falamos. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer.
o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que significa então isso para nós? O que significa isso para nós? Por que Jesus trata no Evangelho de João desse assunto? Dizendo que, lembrando daqueles que morreram no deserto, que tinham o pão em fartura, e no Novo Testamento ele mostra isso aos discípulos de uma forma bem sucinta, mas bem, digamos assim, profunda para o meu e o seu coração essa noite. Olha lá, Mateus 6, de 10 a 11. Olha que interessante esse texto. Olha, João 6, do 10 ao 11. João 6, do 10 ao 11. Deixa o livro de João aberto, capítulo 6. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama ali naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, dando quanto queriam, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aqui, um pouco antes de Jesus mencionar que ele é o pão da vida, e o texto fala: este pão é a minha carne, e eu lhe darei pela minha vida ao mundo. Ele está dizendo do sacrifício de Jesus na cruz, da morte e ressurreição de Jesus. Um pouco antes, Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. Deus supriu a fome deles. Jesus supriu a fome deles. Sem exceção, aqui está dizendo que eles se fartaram. É interessante que esse milagre que Jesus faz de alimentar aquelas pessoas, não foram suficientes para que eles crescem que Jesus é Deus. Não foram suficientes. Eles não creram. Por que não creram? Porque eles estavam só apenas do pão e do peixe. Só apenas de saciar o seu estômago. A grande verdade é essa. Não foi suficiente, eles não compreenderam a fala ou o ensinamento de Jesus naquela hora. Assentados numa grama verde, aquele povo ouvindo Jesus, se alimentaram, mas infelizmente eles não creram. Uma lição para nós. Muitos hoje talvez estão passando por necessidade. Não tenho dúvidas disso. Aí Deus opera através de uma alma bondosa, supre as suas necessidades, e isso tem acontecido, graças a Deus por isso. Mas será que essa pessoa vai compreender que é Deus que promove todas essas coisas? Será que haverá gratidão nesse coração? Olha o que diz os versículos 29 a 31. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então eles perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. E ele lhes deu a comer o pão do céu. Aí, logo em seguida, Jesus multiplica os pães, como nós vimos. Somente em Jesus achamos aquilo que buscamos em nosso íntimo. Jesus está dizendo: a obra de Deus é esta, é crer naquele que me enviou. Somente em Jesus podemos saciar a nossa fome, o nosso íntimo.
E logo em seguida, no 48 ao 51, em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Queridos, essa expressão, eu sou o pão da vida, é uma realidade histórica. É algo que está acessível ao ser humano. Jesus morreu pela humanidade. Jesus pode saciar a fome humana em todos os sentidos. Jesus pode mudar a história de uma pessoa. Jesus não é só o pão vivo, em contraste com o alimento perecível que acaba-se, como nós vimos no deserto. Ele é o pão que dá vida, que liberta do poder da morte os que o recebem. Ele sacia a nossa alma. Ele muda a nossa história. E os israelitas da geração do deserto alimentaram-se do maná e mesmo assim morreram. Porque não creram. Achavam que tinham o direito de fazer o que querem. O que queriam, perdão. Olha lá João capítulo 6, dos 66 ao 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Aqui, o texto nos mostra claramente que quando Jesus diz que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, em referência àquele povo no deserto, o texto diz que muitos deixaram de seguir Jesus, mesmo vendo os milagres, mesmo crendo que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Igual aquele povo no deserto, vendo que Deus me enviou o maná, que eles foram saciados, mas eles pereceram no deserto porque não creram, desobedeceram, não estavam preocupados em agradar o seu Deus, achavam que o seu Deus é um amuleto, que ele tem que servir as pessoas. Não. Eles não passaram no teste. E aqui está nos dizendo algo importante. Qual o seu futuro, meu amigo? Me diga, qual o seu futuro? Creia e que não há outro caminho a não ser Jesus. A sua vida só pode ser saciada através de Jesus. Eles achavam, o povo do deserto, que a comida ia saciar a vida deles. Pelo contrário, deixaram eles mais amarrentos, com todo respeito. E não é que nós estamos vendo hoje? Pessoas descabelando, pessoas preocupadas, pessoas que não se preocupam com o futuro, querem viver hoje, o importante é agora, o importante é encher o estômago, não que isso não seja importante, é sim importante. Sem o alimento físico, nós morremos. Não é isso que nós estamos aqui tratando. Nós estamos tratando de palavras de vida eterna. Palavras que vão alterar o nosso curso, o nosso futuro.
para a eternidade, ao lado de Jesus. Pedro não fala dos sinais e milagres. Não são essas coisas que prendem os discípulos junto a Jesus. E é a palavra de Jesus cujo poder experimentam. Pedro está dizendo, só tu tens palavras de vida eterna. Mesmo que Jesus alimentou aquele povo com os pães, a multiplicação dos pães e os peixes. Muitos foram embora. Muitos queriam apenas saciar a sua fome física e não espiritual. Ou seja, Jesus tem provisões para a sua alma. Provisões que não acabam, que são eternas. Palavras de vida eterna, palavras que desceram dos céus e que transmite a vida verdadeira. A vida que vale a pena ser vivida. De que adianta os bens, posições? Nada vale se o nosso coração está murcho, está triste, preocupado. Será que Deus não deseja que você caminhe com Ele nesse deserto? Mesmo que a provisão não seja abundante, mas com certeza Deus cuidará de você, do seu coração, da sua emoção. Será que você não tem que analisar isso na sua vida hoje e pensar, qual é o meu futuro? Será que eu vou continuar dessa forma, só querendo as benesses de Deus, mas não o próprio Deus? Quando eu olho João 6, 39 a 40, o texto diz assim, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é o pão que desceu dos céus, para que nós tenhamos um futuro. E esse futuro já começa agora, com o seu cuidado todo especial na sua vida. Creia que Ele vai te sustentar em tudo que você precisa. Ou então essa Bíblia mente. Pare de reclamar. Aqui está dizendo que eu preciso, ou seja, aqui está dizendo, perdão, que a vontade de Deus é que todo o que olhar para o Filho, ou seja, Cristo, e nele crer, tenha a vida, e eu ressuscitarei. O amor de Deus em ação, como no deserto. Eu fico pensando como Deus, olha para aquele povo depois que eles são libertos da escravidão, com milagres e mais milagres. Aí, um pouco depois, já reclamam, e depois, se vocês atentarem para o texto de Êxodo, vão ver que vão continuar reclamando. O amor de Deus em ação naquele momento. E nós, hoje, estamos vivenciando isso também. Nós estamos caminhando. Mas qual o seu futuro? Qual o nosso futuro? Vamos depender das pessoas? Ou vamos crer que a vontade do Pai é que você olhe para Jesus? E olhando para Jesus, creia, e assim terá a vida eterna. Simples assim. A morte não pode destruir a vida que Cristo oferece a você. Em nenhum momento a morte vai destruir isso, porque aqui está dizendo, eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a promessa de Jesus a você, o pão que desceu dos céus.
o pão que sacia a nossa fome, não apenas física, mas principalmente a espiritual. Creia nisso. Saia da sua zona de conforto. Saia. Continue a buscar esse desejo de ter um futuro com Jesus. E este é o futuro em Jesus. E qual é o seu futuro? Satisfazer apenas o seu corpo, que vai perecer? Ou crer em Jesus, o pão da vida, que nos dá a vida eterna nele? Creia em Jesus hoje. Em Jesus você viverá. Ele é o futuro. Este é o futuro que ele promete àqueles que o amam. E o texto é claro, é crer nas suas palavras. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, amigos, Jesus dá uma lição importante aos discípulos e dá um alerta a nós esta noite. E eu digo a você que não posso afirmar isso, mas a gente pode deduzir pelas sequências do que está acontecendo. Eu creio que logo, logo isso vai passar. É a minha oração. A semana que vem nos parece que o comércio aqui em Presidente Prudente vai abrir. De uma forma tímida, mas vai começar a abrir. E logo, logo eu creio que as nossas atividades voltarão à normalidade. Mas será que nesse tempo Deus não sustentou você? Será que em nenhum momento você não viu a bondade do Senhor na sua vida? Para que você, quando passar tudo isso, esqueça e continue a sua vida sem Jesus? Será que seremos tão nécios assim e não descobrir que Jesus cuida dos corações que o adoram, que o amam? Será que seremos tão assim nécios para não descobrir isso hoje? Talvez você esteja passando necessidade, não sei. Não há abundância, não há mesmo. Esse é o momento que estamos segurando as rédeas. Porque nós entendemos que ainda há muita coisa a acontecer ainda. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, se nós comermos desse pão que desceu do céu, a Bíblia diz que não importa o que aconteça, você estará com o seu futuro garantido. E o seu futuro garantido só em Jesus, nosso Senhor e Salvador nosso. Desperta, você que me ouve. Eu lembro de Esaú, que estava tão preocupado com as coisas, mundanas, o seu estômago, estava tão preocupado com aquilo, com aquele momento apenas, e ele vendeu a sua progenitura por causa de um prato, de um guisado, porque ele não olhou, ele não prestou atenção no futuro
a longo prazo. Qual o seu futuro? Qual o nosso futuro? Qual o futuro da igreja nesse tempo em que estamos vivendo? Aguardemos com confiança, como nós vimos em Êxodo capítulo 16. Deus continua sendo um Deus amoroso. Deus continua sendo um Deus santo. Ele trata as pessoas assim, com esta particularidade. E talvez Ele esteja tratando o seu coração hoje, de uma vez por todas, dizendo: eu sou o pão da vida. Tenha calma. Deposite em mim a sua confiança. Amém, querido? Satisfazer apenas o nosso corpo não dá futuro. Satisfaça a sua alma, o seu coração, através do Senhor Jesus. Vamos orar, baixar, feche seus olhos e vamos assim orar ao Senhor. Pai, qual o nosso futuro, Senhor? Estamos nas tuas mãos. Não sabemos o que irá acontecer daqui uma semana, daqui 2 semanas. Não saberemos se teremos a despensa cheia ou passaremos necessidade. Nós não sabemos. Mas eu tenho certeza que o Senhor providenciará tudo aquilo que necessitarmos durante esse tempo. Talvez nos mostrando que o Senhor é Deus e que nós não somos nada sem Ti. Pereceremos sem a Tua presença. Por isso, Pai, capacita para o louvor da Sua glória aquelas pessoas que o amam e que, com certeza, o Senhor tem tratado nesses dias. Que eles entendam que é necessário, às vezes, ser, Pai, trabalhado por Ti, forjado por Ti em algumas áreas do nosso coração, para que nós sejamos mais experimentados e experimentados nós possamos também ajudar os outros. Pai, a Tua fartura é para aqueles que o amam, Pai. A Tua benevolência é para aqueles que caminham com o Senhor. E que nós, atravessando tudo isso, possamos nos aquietar e esperar no Senhor as providências. Porque o Senhor já tem todas as soluções para tudo isso que estamos vivendo. Senhor, também quero colocar aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, uma experiência de salvação, que ainda não reconheceram que são pecadores, que não confessaram o seu pecado ao Senhor Jesus, como está lá em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como nós lemos em João 6, nós temos que crer naquele que Deus enviou como o pão dos céus. Pai, essas pessoas precisam tomar uma decisão ao seu lado. E essa decisão vai lhes dar esse futuro, esta garantia de que um dia estaremos juntos com Jesus lá nos céus, independente daquilo que vamos viver aqui. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, diz a Tua palavra. Ó Pai, que esta pessoa que está nos ouvindo tenha essa experiência com o Senhor Jesus hoje e para todo sempre. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinos. Perdoa as nossas falhas, que são tão grandes, são tantas, perdão. Ó Deus, mas que a Tua palavra encontre um coração fértil e que multiplique em nome de Jesus. E que se coloque em prática aquilo que ouvimos, aquilo que experimentamos hoje através da Sua palavra, e que através dos cânticos, dos hinos, da direção, como nós vimos ali no episódio ali de Pedro, ó Pai, que nós possamos essa noite, em nome de Jesus, ter uma semana de esperança e de paz, porque o nosso futuro está nas Tuas mãos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar o hino? Depois. Vamos cantar o hino?
Alguém pode escolher o hino, por favor? Quero chamar a irmã Valéria para me ajudar aqui. Irmã Valéria, vamos aqui. Vamos cantar o hino 15 do cantor cristão. Cante com alegria. Esse hino fala que nós devemos dar glórias a Deus, porque Ele é o pão da vida. Ele desceu dos céus em nosso favor. Vamos cantar então o hino de número 15, Exaltação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Graças a Deus, né? Que nós podemos exaltar esse Deus, podemos dar glórias a Ele com um grande fervor, como está escrito aqui, né? Porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Estamos findando a nossa live, nosso culto desse tempo. Obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua presença. Esta manhã recebi algumas informações que a nossa live tem ido em outros estados, graças a Deus por isso, e que continuemos assim, a perseverar com a sua presença. É importante, é necessária para que nós estejamos juntos como igreja, a primeira igreja batista em Caiabu. E como eu disse brevemente, nós estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, querido? Estamos com saudades, estamos assim, preocupados sim, mas tranquilos, né? Porque eu sei que no tempo de Deus será o melhor para que voltemos às nossas atividades como era antes. Hoje, por exemplo, é o dia
nossa comemoração da Escola Bíblica Dominical. Nós batistas, nós comemoramos o 4º domingo do mês de abril. E na nossa agenda estava programado um encontro na chácara. O dia inteiro seria o dia de hoje. Mas, obviamente, que nós não, realizamos porque estamos em isolamento social. Mas não se preocupe que brevemente nós realizaremos esse encontro e com certeza vamos nos confraternizar, vamos nos alegrar e assim continuar a nossa vida eclesiástica, a nossa vida com Deus, que é boa, perfeita e agradável ao nosso coração. Amém? Um aviso, irmã Valéria? Irmã Valéria não tem nenhum aviso, ok? Mas terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração, tá? Terça-feira, às 19h30, eu estarei aqui fazendo a nossa reunião de oração. Você, nesse dia, você coloca os seus motivos de oração para que nós oremos com vocês e assim nos dedicamos também esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, terça-feira, 19h30, quinta-feira, 19h30, ok? E espero contar com todos vocês. Não tem nenhum aviso, então vamos ouvir uma melodia e enquanto ouvimos essa melodia, oração silenciosa, estamos aqui encerrando. O meu muito obrigado e que o Senhor esteja falando ao seu coração. Amém? Sou feliz com Jesus.